Graça e paz, meus queridos alunos, meus queridos irmãos em Cristo. Então vamos começar aqui a gravação aqui do nosso segundo chat Tira Dúvidas via WhatsApp, da matéria de Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo. Começamos aqui com a pergunta do irmão Márcio Feitosa, que não postou em áudio, ele postou em texto. Ele faz a seguinte pergunta, né? Falar em outras línguas é apenas uma das evidências do batismo no Espírito Santo ou a comprovação cana do revestimento? Então, é uma pergunta que nós percebemos bastante ligada às perguntas que nós tivemos na maioria na semana, no primeiro chat que nós tivemos há 15 dias atrás, né? Então vamos ver como é que foi a resposta aqui. Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu acabei de chegar aqui, foi um dia... Não é esta, me perdoe. Vamos à resposta aqui. Graça e paz, irmão Márcio. Bem, esta pergunta que o irmão fez, ela é uma pergunta que também já foi repetida na última sessão que nós fizemos de chat, né? Então, concerne a questão da evidência do batismo com o Espírito Santo, né? É o que eu falei, eu sou pentecostal clássico e, biblicamente, pelo texto bíblico, nós notamos que a evidência realmente ali no livro de Atos, principalmente, nas ocorrências, né? Tirando a questão dos samaritanos lá que não aponta, aliás, não é que não aponta, não se comenta, mas o caso de não se comentar não quer dizer que não tenha acontecido, né? Então, o que acontece? Nota-se que a evidência é esta mesmo, né, do falar em línguas. Quando nós lemos ali Atos capítulo 10, versículo 45, então nós vemos lá que é apontado, depois você lê esse versículo com calma, né, você vai ver que é apontado como evidência. Só que há a questão da diferença de concepção entre os batistas renovados, ou os renovados em geral, né, e os pentecostais clássicos, né. Os renovados creem que a evidência do batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas unicamente, e sim o revestimento de poder. Os pentecostais clássicos entendem que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, porém não nega o revestimento de poder, ou seja, acredita que o revestimento de poder é o resultado do batismo com o Espírito Santo, o que equivale a dizer que toda pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, ela é capacitada, ela é revestida de poder para pregar o evangelho, né, com muito mais eficácia. Aí entra uma outra questão, né? Se o resultado é este, e se biblicamente a evidência que a gente nota ali, evidência externa, eu estou falando, né, é o falar em línguas, entra outra questão. Se o revestimento de poder é o resultado, a gente pode negar que grandes homens de Deus, ao longo da história do cristianismo, que foram revestidos de poder, que ganharam países inteiros, tribos inteiras para Cristo, mas que não se tem relato deles terem falado em línguas, estes homens eram ou não eram batizados com o Espírito Santo? Você vê como é que é a questão? Então, assim, na minha concepção, pessoalmente, eu creio que realmente as línguas é a principal evidência, mas eu não sei dizer, aí eu sou honesto em dizer, eu não sei dizer, duvido quem saiba dizer, ok, com certeza, se esta é a única evidência, porque eu creio que esses homens foram revestidos de poder. John Wesley, né, Duncan Campbell, vários aí, Hudson Taylor, né, e muitos outros missionários. Você vê ali Spurgeon, né? Você vê o próprio Billy Graham, que é tradicional, não crê na mesma concepção de batismo com o Espírito Santo que nós cremos. Então eu tenho realmente dificuldade nesta questão, porque é algo que a gente vê patente na vida de grandes homens de Deus também, um grande revestimento de poder. E uma coisa que eu disse na resposta da semana passada, aliás, de 15 dias atrás, e posso repetir aqui, é que nós fazemos muita diferença entre batista, aliás, entre pentecostal, entre tradicional,
cada um crê de uma forma no Espírito Santo, e o Espírito Santo usa todos como lhe apraz, porque a Bíblia diz que ele usa cada um como lhe apraz, cada dom como lhe apraz. Então, independentemente da forma que se crê, as pessoas creem no Espírito Santo. Você pega João Calvino, por exemplo, ele escreveu muito, mas muito sobre o Espírito Santo. E escreveu coisas ricas sobre o Espírito Santo. Eu não sou calvinista, mas eu reconheço, eu admiro muitos escritos de João Calvino sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo o usou, né, de várias formas também, como usou grandes homens de Deus. Amém? Então é isso, é uma resposta assim que não tem realmente quem bata o martelo com absoluta certeza. A pessoa vai. Agora, se a gente for se basear realmente somente no texto bíblico, a gente fecha com a evidência das línguas. Só que a questão não é negar o texto bíblico, é aplicá-lo, né? Então, a teologia sistemática realmente ela contemporaniza, ela contextualiza a verdade e aplica a realidade. Então, aplicando-se à realidade, eu creio que esses homens foram batizados com o Espírito Santo. Inclusive, o pastor Ernesto Nini escreveu um livro chamado Vidas Poderosas, onde ele relata vários homens de Deus que foram cheios do Espírito Santo e que, no entanto, não se tem relato deles terem falado línguas, ok? Então, que Deus abençoe. Então vamos à segunda pergunta aqui. A primeira foi do irmão Márcio Feitosa e a segunda pergunta é do irmão Alan Rocha. Vamos lá. Graças e paz, irmãos. Professor Paulo, gostaria de deixar aqui já minha pergunta, né? Vou procurar ser breve. Algo que a gente está acostumado, né, a fazer, né, e isso até nos é incentivado, né, porque nós estamos acostumados porque aprendemos assim, é orar a Deus em nome de Jesus, né? Então, esse é, eu diria, o costume, né, de todos os crentes, né, todos os evangélicos. E isso daí também, né, tem base bíblica, né? Em João 14:14, o próprio Senhor Jesus disse: "Me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei", né? "Se me amais, guardareis os meus mandamentos", né? E no versículo 13 ainda fala: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho", né? Continua lá no capítulo 14, né? E a partir do versículo 16, então ele fala, né, do Espírito Santo, né? E um negócio muito legal é no versículo 23, onde diz: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, eu entendo que essa morada, né, é da morada do Espírito Santo que habita em nós. Pois bem, agora vem a pergunta, né? Tudo isso era para justificar a pergunta. A pergunta é: o nós podemos? Essa é a primeira pergunta, e a segunda seria: nós devemos, né, dirigir nossas orações ao Espírito Santo? Porque, como bem disse na última aula, né, eu até assisti ela hoje pela manhã, e o pastor Enéas Tonini, ele comenta que houve uma troca de liderança da igreja na terra, né, e agora essa liderança está sob, né, a direção do Espírito Santo. Sendo assim, nós deveríamos dirigir as nossas orações ao Espírito Santo? Nós podemos fazer isso, né? É a primeira pergunta. E a segunda, nós devemos fazer isso? Ou nós devemos continuar dirigindo as nossas orações a Deus Pai em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque isso é uma grande dúvida, pelo menos para mim, porque ficou muito claro para mim durante esse mês a ação do Espírito Santo e o como ele é verdadeiramente, segundo até o que foi falado na aula, o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que habita em nós e aquele que está conosco. Então, provavelmente, se eu pedir ao Senhor uma revelação de uma palavra para que eu venha ministrar na igreja, esse retorno, essa inspiração virá por meio do Espírito Santo. Então, o pedido, como a gente deve proceder, né, com
com essa oração? É uma dúvida que eu tenho, né? E é a minha pergunta aí no chat para hoje. Obrigado, fiquem na paz. Amém, irmão Alain. Boa pergunta. Vamos à resposta aqui. Alain, esta daqui. Graças a paz, Alain, tudo bom? Bem, acabei aqui de ouvir a tua questão, né? É uma pergunta bastante interessante, que eu acredito que todo mundo tem, assim, um pouco dessa dúvida também. Eu já tive em épocas da minha vida, hoje eu não tenho mais. Depois que eu comecei a estudar a palavra de forma sistemática, muitas das dúvidas que eu tive foram sanadas pela própria Escritura, né? Então, assim, são duas coisas que a gente tem que ter cuidado, né? A primeira é separar ou diferenciar regra de exceção, né? Tem coisas que são exceções na Bíblia e tem coisas que são regras, né? Eu já vou entrar nesse assunto. E outra coisa que a gente precisa ter o cuidado é de fazer segundo a regra que a gente vem falando aqui da teologia sistemática, né? Que não é fundamentar doutrina em cima de versículos isolados, mas verificar tudo, absolutamente tudo o que a Bíblia como um todo diz acerca daquele assunto, né? Então, já foram feitos vários estudos aí acerca de oração. Eu pretendo fazer um para o futuro também, né? Eu tenho um que é de discipulado, é um pouquinho mais raso, eu queria fazer um mais profundo para frente, né? Então, o que que acontece, meus queridos e meu querido irmão Alain? Se nós pegarmos a Bíblia como um todo, a gente vai ver o quê? Primeiro, a regra. Qual é a regra? Jesus Cristo ele ensinou realmente a pedir ao Pai em nome dele, né? E a gente vê principalmente na oração, quando ele ensina o Pai Nosso, que o Pai Nosso não é uma reza, não é uma repetição, é um modelo, tá? Também não é algo assim para ficar decorando e falando Pai Nosso que estás no céu. Não, é um modelo, né? Quando você ora aqui na terra, logicamente que você glorifica, você está pedindo para glorificar o nome de Deus, ou seja, para dar um bom testemunho, para ele livrar do mal, para não deixar faltar o pão de cada dia, né? Então, é um modelo realmente que o Senhor Jesus deixou, mas ele fala assim em Mateus 6:9, né? Ele começa mais ou menos assim: quando forem orar, orem assim, ou orareis assim, né? Aí ele começa já ensinando a forma de chamar Deus. Nós nos dirigimos a Deus como Pai. Não é aquela coisa Jeová Deus, como a testemunha de Jeová, ou. Não, é Pai, Pai nosso, meu Pai, né? Então, a gente já começa orando Pai, né? Aí vai. Só que aí outros versículos e outras passagens ele deixa claro que isso tem que ser feito em nome dele, ok? Aí vem a questão das exceções. Esta é a regra. Então, o ensinamento da igreja, ele é correto nesse sentido. Vamos orar ao Pai em nome do Filho. Amém? Ao Pai em nome de Jesus Cristo. E o que seria a exceção? Há alguns casos, por exemplo, esse versículo que você fala, que eu, assim, que você falou, acho que 14:14, se não me engano, de João, né? Que você vai ver lá o Senhor Jesus falando, né? Que o que pedir em nome dele, ele fará. Entendeu? Então, é uma questão também, ele, logicamente, que ele está com o Pai, ele está à destra do Pai, ele ouve também e ele também atende. Quando você vai lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, você vai ver que o João está falando ali, o apóstolo, que se você pedir alguma coisa segundo a vontade dele Jesus, ele nos ouve, entendeu? Ou seja, o Senhor Jesus também ouve, também atende. Mas a regra que ele mesmo ensinou é para pedir ao Pai em nome dele. Você não vai achar nenhum versículo também na Bíblia dizendo para orar ao Espírito Santo. Mas você pode, logicamente, conversar. Você tá andando na rua. Qual o problema em conversar com o Espírito Santo? Ele ouve, né? Mas assim, uma oração mais formal, logicamente que nós vamos nos dirigir a Deus. Porque eu vou entrar já na questão de subordinação funcional aqui já também. Qual seria a outra exceção que a gente vê? Atos capítulo 7, versículo 59. Quando Estevão estava sendo apedrejado, primeiramente ele viu
os céus abertos e viu Jesus lá à destra do Pai, né? Então ele viu o Cristo glorificado. E quando estavam apedrejando ele, ele orou diretamente para Jesus Cristo. Ele falou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas ali também foi uma exceção, né? Ainda porque ele viu Jesus Cristo, ele estava vendo Jesus Cristo, então ele podia se dirigir diretamente a Jesus Cristo, né? Então não é uma regra. Aí você pergunta, mas se a pessoa pedir ao Espírito Santo, assim, a pessoa não tem esse conhecimento, ele não vai ser atendida? Claro que vai. Se ele pedir a Jesus Cristo, vai ser, claro que vai ser atendido. O Pai é Deus, o Espírito é Deus, o Filho é Deus. Mas diante do conhecimento, isso eu estou falando diante de uma pessoa que não é detentora desse conhecimento. Quando nós temos o conhecimento, aumenta a nossa responsabilidade. Então, nós sabendo o que é correto, nós não vamos subir num púlpito para orar quando o pastor pedir e pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a Bíblia não ensina isso. Nós vamos pedir ao Pai em nome de Jesus Cristo. Amém? Então a questão da subordinação funcional. Vocês aprenderam aí que não existe subordinação de pessoas na Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em essência, honra, glória, divindade, né, atributos, em tudo. São iguais como pessoa. Mas há subordinação de função e de ordem, de papéis, né? Cada um tem um papel. Então, se nós formos olhar por este lado, aí sim que nós vamos orar realmente ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Por quê? Por causa das funções. O Pai recebe a nossa oração. Jesus Cristo também é um parácletos, o termo parácletos também é utilizado na Bíblia em referência a Jesus Cristo. Vocês vão aprender isso em Cristologia no mês de novembro, tá? E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos o que é melhor para nós, meus queridos. Deus sabe. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, se não me engano, diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Por quê? Ela é boa? É claro que ela é boa, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Deus sabe. Ela é agradável? É agradável, mas ela é agradável primeiramente a Deus. Ela vai ser agradável a nós também se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus. Aí a vontade dele vai ser a nossa, vai ser agradável para nós. Se a vontade dele não é agradável a nós, é porque está desalinhado a nossa vontade com a dele. E é perfeita porque está acima de toda e qualquer melhoria humana. Então Deus sabe o que é melhor para nós. O Espírito Santo, ele intercede, porque nós não sabemos orar como convém. Então a gente vê aí que tem papéis na oração também, tem papéis na atuação. É o Espírito Santo quem convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo, quando nós pregamos o Evangelho, segundo está ali em Romanos 10:17, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra. Então, quando nós pregamos a palavra, é o Espírito Santo quem fala no coração da pessoa. Não é somente a nossa voz, né? Então, existem funções. Então, dentro da oração, acho que eu estou estendendo demais, já vou cortar aqui. Dentro da oração, a função é esta, meus queridos. Nós oramos ao Pai, o Filho intercede por nós lá, o Espírito Santo também intercede, ele também nos ajuda a orar, né? E se a gente orar com comunhão, você vai ver que vai chegar uma hora, se você ora 5 minutinhos é uma coisa, faz o exercício de orar horas e horas por noite e você vai ver que vai ter hora que você praticamente parece que você não está falando mais, parece que alguém está falando por você. Então tudo é exercício também, é algo para nós exercitarmos, né? Oração é bênção, oração é doutrina cristã, né? Uma doutrina, não é uma doutrina central, né? Porque nós divergimos aí ou podemos diferir aí em relação a formas de oração, ok? Então, quando eu falo de regra e exceção, um outro exemplo de regra e exceção, questão de cura, né? Pregadores hoje pegam ali um texto que foi totalmente exceção, ali pegaram os lenços de Paulo, e nem foi Paulo que deu, pediram para levar, né? E curou, né? Aí o pessoal quer fazer uma exceção, aí entra naquela questão de você pegar não saber diferenciar o que é verdade permanente, né? E querer trazer uma forma temporária para aplicar nos dias atuais, né?
Então tem esse perigo, mas o estudo sistemático das Sagradas Escrituras esclarece tudo, amém? Me perdoa por ter estendido a resposta aí, que Deus abençoe. Então, amém. Vamos a outra pergunta aqui, depois do Alan, foi a irmã Alessandra. Vamos ver o que ela perguntou aqui. Bom dia, professor Paulo e alunos do curso. Eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é, na videoaula de ontem, o pastor citou sobre o Kenneth Hagin, e eu gostaria de saber se os ensinamentos do Kenneth Hagin são considerados heresias. E a segunda pergunta é o seguinte: em 1 João 1, versículo 1 João 1,10, diz assim: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A Bíblia fala que todos têm pecado. Eu gostaria de saber se uma pessoa que está em pecado, ela recebe o dom de orar em línguas, e ela pode orar em línguas estando em pecado, já que a Bíblia fala que quem fala que não está em pecado já é um mentiroso. Então eu gostaria que o professor explicasse isso. Se uma pessoa que está em pecado, ela pode receber o dom de orar em línguas, ela pode orar em línguas. Amém? Deus abençoe. Então vamos à resposta. A irmã Alessandra, eu fiz uma pequena confusão aqui. Eu acho que esta de cima aqui. Vamos ver. Graça e paz, irmã Alessandra, tudo bom? Bem, com relação à pergunta aí do Kenneth Hagin, né? É heresia sim. Eu não sei se tudo o que ele diz é heresia, mas eu sei que ele é um dos maiores difusores de heresias dos últimos tempos aí. Por quê? Se existe neopentecostalismo hoje, lógico que o Kenneth Hagin não foi o fundador do neopentecostalismo, da teologia da prosperidade, né? Foi, se não me engano, foi Kenyon, foi um outro aí antes dele, ou dois outros antes dele, mas Kenneth Hagin foi o grande difusor, foi a pessoa que difundiu a heresia da teologia da prosperidade aí para o mundo, né? E o que que acontece? Juntamente com isso, ele também criou vários modismos, né? A gente percebe ali que ele inventou aquela teologia, aquela coisa do Caicai, né? O modismo lá do Caicai, do cair no espírito. Também a tal da unção do riso, né? Que era algo assim absurdo, né? Escandalizador, realmente fez muito mal para a igreja, fez muito mal para o evangelho. E um dos maiores difundidores aí, inclusive dos livros de Kenneth Hagin, é um outro neopentecostal, que é o R.R. Soares, né? Ele não é um neopentecostal muito extremo como outros aí, né? Mas também tem algumas heresias ali no meio, né? E ele é um dos maiores difundidores, aquela questão da palavra da fé, né? Aquela coisa de determinar, eu determino o que vai acontecer, eu ordeno, né? E daí começa a ir para os extremos daqueles que quiseram colocar Deus na parede e amarrar Deus, essas coisas todas, que é tudo heresia, né? Esta é a verdade. Então, se você quiser ter mais informações acerca deste movimento, eu aconselho a leitura do livro Super Crentes do pastor Paulo Romeiro. Livro Super Crentes do pastor Paulo Romeiro é um livro pequeno, não é um livro caro, mas é um livro precioso, né? E tem outros também do Paulo Romeiro, tem Evangélicos em Crise, né? Tem Decepcionados com a Graça e muitos outros. Então, Kenneth Hagin difundiu, a heresia de Kenneth Hagin veio para o Brasil por intermédio de outra pessoa que é extremamente herética, chamada Edir Macedo, que fundou uma seita, tá? A Igreja Universal do Reino de Deus. Embora muitos a considerem como igreja, no meio apologético, ela é tida como quase unanimidade como uma seita, tá? Porque quando nós estudamos também sistematicamente as Sagradas Escrituras e comparamos com as doutrinas e as heresias deles, nós vamos notar que em diversos pontos eles negam doutrinas centrais, né? Aí você me pergunta, então não tem crente, não tem salvo lá? É claro que tem.
né? Deus não está olhando para isso, ele olha para o coração. Mas quem é verdadeiramente salvo não fica num lugar deste, né? Quem é verdadeiramente salvo, o próprio Espírito Santo que guia na verdade e que ensina todas as coisas e que fala a respeito de Cristo, ele não vai deixar a pessoa num lugar desse. O grande problema é que muitas pessoas saem realmente muito assim, feridas desses lugares, porque não tem ensinamento, o pessoal só quer arrancar, só quer pôr peso, né? Se você não prospera, ou se você está doente, é aquela coisa da heresia, isso veio de Kenneth Reagan também, tá? Se você está doente, é porque você ou está em pecado ou não tem fé. Ou seja, a pessoa já está numa situação difícil, vai pedir ajuda para uma pessoa dessa que se diz pastor e não é, tá? E a pessoa ainda põe mais peso, joga em cima da pessoa que ou tá em pecado ou não tem fé, né? Ou se a pessoa é pobre também vai pedir uma ajuda, leva mais peso ainda e ainda eles arrancam o restinho que a pessoa tem, né? Então a gente vê que realmente isso aí não tem nada a ver com Jesus Cristo, e o Deus dessa gente não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é um Deus imoral, não é um Deus que se possa subornar, né? Não é um Deus ganancioso por dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro, amém? Então me perdoa ter estendido também essa questão aqui. Leia os livros do pastor Paulo Romeiro, principalmente o Evangelho, aliás, o Super Crentes, tá? A outra pergunta que a irmã fez, aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui. Lembrei. É a questão do pecado, né? A questão de línguas, né? Então, o que acontece, irmã? Eu não sei dizer e ninguém sabe também exatamente, porque a Bíblia não diz se uma pessoa que está realmente ali em pecado, ela recebe o dom, ou se ela pode falar. Mas tem textos que indiretamente dão a entender. Por exemplo, Mateus 7, se não me engano, em Mateus 7, 23, agora eu não lembro o capítulo e o versículo certinho, né? Mas o Senhor Jesus, você percebe que na volta dele vai ter gente falando: ah, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, outro. E o Senhor Jesus dá uma resposta mais ou menos assim. Eu estou parafraseando porque eu não lembro corretamente, mas eu sei que é mais ou menos assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Entendeu? Então, essa palavra dele foi para crente, porque estava falando que era gente que realmente exerciam dons, né? Ou faziam coisas em nome dele. Então, o que acontece, minha querida irmã? Nós ensinamos aí sobre o fruto do Espírito, né? Porque a gente tem muita gente que tem dom realmente, mas se a pessoa não tomar cuidado, ela vai começar a usar mal o dom. E nós somos mordomos de Deus, nós temos que prestar uma boa mordomia daquilo que Ele confiou a nós, tanto em dons, quanto em palavras, quanto em bens materiais. Tudo que nós temos é de Deus, tudo vem dEle, é por Ele e para Ele, né? Sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, Ele breve vai pedir conta de tudo quanto Ele nos confiou, inclusive dos dons. E o que acontece? O desenvolvimento das 9 virtudes do fruto do Espírito, o fruto do Espírito, ele é sinônimo de maturidade espiritual. O fruto do Espírito é a expressão do caráter de Jesus Cristo na vida do crente. Então, a pessoa que tem o fruto do Espírito desenvolvido em si, ele vai usar os dons com responsabilidade e segundo aquilo que a Bíblia ensina, ou seja, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então não dá para saber. Aí tem gente que vai usar, mas tem um versículo lá em Romanos capítulo 9, que fala, ou 10, né, que fala ali que Deus não, o dom de Deus ele jamais revoga, então a pessoa se desvia e continua com o dom. Meus queridos, ali não está falando de dom espiritual, está falando se você remeter lá para Romanos 9:4, explica bem essa passagem, por isso que é bom ler o contexto, né? Que está falando ali dos dons que Deus deu para Israel. Ele deu a palavra, ele deu a aliança, né? E ele deu
coisas que ele não revoga, ele não revogou a aliança com Israel, ele vai cumprir as promessas também foram dadas a Israel, é mais uma questão ali que ele vai cumprir realmente as promessas feitas a Israel no fim dos tempos, amém? Me perdoe que eu estou me estendendo nas questões aqui, que a gente se empolga um pouquinho também, mas é bom, eu gostaria realmente de ter uma ferramenta que eu pudesse enxergar os alunos já estão vendo aqui, a gente conversando realmente ao vivo, né? Ainda não temos isso, mas espero que tenhamos, né? Eu não posso prometer, mas nós estamos buscando isto, tá? Que Deus os abençoe. Meus queridos, em falar em se empolgar, eu me empolguei mais um pouquinho aqui. Por quê? Porque se eu falei de Kenneth Hagin, eu não posso deixar de falar de um outro herege aí dos dias atuais chamado Benny Hinn, tá? Então, o primeiro conselho que eu dou para vocês: não comprem e não leiam o livro Bom Dia Espírito Santo do Benny Hinn, porque além de ter algumas heresias ali, tem muita mentira ali que já foi comprovado, né? Já foi comprovado que ele não foi filho de prefeito de Israel coisíssima nenhuma, que ele não foi para Israel, que ele não é judeu, e um monte de outras coisas, e outras mentiras, né? Teve muitas outras mentiras que desmascararam Benny Hinn. Então é um falso profeta, vocês não devem acreditar nesse tipo de gente, que infelizmente alguns, entre aspas, apóstolos aí do Brasil, vivem trazendo ele todo ano e enche, lota estádio e ouve um monte de heresia, ouve um monte de coisa lá falsa, um monte de mentira e continuam alimentando um homem deste, né? Um homem deste aí que chegou a dizer que Deus revelou para ele, né? Que a mulher lá, Eva, dava luz lá pelo lado da costela ali, que também é um negócio absurdo, né? Falava que Adão voava até a lua, nadava debaixo d'água sem precisar respirar, tudo coisa que a Bíblia não diz, né? Aí ele pegou aquela heresia do Kenneth Hagin, do Kaikai, e aprofundou o negócio. Hoje é aquela festa, né? Um monte de gente caindo, né? Aí ele tem outras heresias aí também, que ele comunga com freiras da Igreja Católica, tá? Tem um livro aí, outro livro aí que ele escreveu, que ele diz que estava orando com as freiras e sentiu um manto passar ali pelo um véu e a hóstia veio para a boca dele. Uns negócios, umas heresias pesadas, irmãos. Tomem muito cuidado, tá? Tomem muito cuidado, né? E assim, já foi gravado aqui no Brasil algumas décadas atrás, quando ele veio aí, um determinado apóstolo trouxe ele aí. O que houve? Ele fez uma profecia contra uma mulher aí da macumba brasileira, que era Bam, e falando que aquela mulher ia morrer no ano seguinte e que aquele apóstolo que estava com ele ali iria ser a grande autoridade espiritual do Brasil. Essa profecia foi gravada pelo pastor Paulo Romeiro, que esteve lá porque estava estudando. O que acontece? No ano seguinte a mulher não morreu e ficou viva e continuou viva, né? Por anos e anos e anos, nem sei se está viva hoje, acho que está. E aquele apóstolo que ele disse que seria a grande autoridade do Brasil foi pego com escândalo de dinheiro lá nos Estados Unidos, fez um grande escândalo, escandalizou grandemente o nome de Jesus Cristo e assim perdeu grandemente a credibilidade, né? E vocês veem que realmente não dá para acreditar nisso ou nesse tipo de gente, né? Me desculpa ter estendido, mas é algo que eu tenho que alertar, eu tenho a obrigação de alertá-los. Não comprem e não leiam livros do Benny Hinn e não vão onde ele está, porque é herege, é mentiroso e isso já foi comprovado, tá? Muitas coisas que ele errou, ele já pediu desculpa, depois já voltou atrás, sabe que ele sabe que errou. Então é algo absurdo. Até como chama lá, o David Wilkerson, quando era vivo, refutou umas besteiras que o Benny Hinn também andou falando, né? Então é isso, vamos ao que interessa a nós aqui. Eu respondi a irmã Alessandra, o irmão Walter fez 2 perguntas, vamos à primeira aqui. Paz do Senhor, irmão Paulo e caros colegas, irmãos em Cristo. Eu vou deixar já a minha pergunta agora, porque aqui em Angola já são 22 horas e 29 minutos. Acredito que aí no Brasil são 18 horas e tal. Então, eu tenho algumas questões aqui para serem colocadas. A minha primeira pergunta é a seguinte: quanto aos dons espirituais, né? Eu quero falar principalmente
dos dons de cura. A Bíblia fala dons de curas, né? Queria que o professor pudesse explicar mais sobre o porquê que a Bíblia não fala dom, mas fala de dons. Será que existem vários dons? Ou está-se a falar da diversidade de operação do dom de cura? A outra questão é com relação mesmo ao dom de cura também. O dom de cura funciona sempre quando alguém tem um dom de cura. Todos os doentes que vêm, ele ora e ficam curados. Como é que funciona esse dom? É um dom que funciona quando o Senhor quer operar, um dom que funciona dependentemente da pessoa que recebe o dom. Por exemplo, o dom de orar em línguas. Eu oro em línguas quando eu quiser. O dom de falar em língua, eu falo em línguas quando eu quiser. Mas o dom de curas, como é que funciona? Quando eu quiser, depende da soberana vontade de Deus. E para terminar, é consoante a contemporaneidade dos dons ministeriais. Eu creio fortemente nos 5 dons ministeriais que existem. Do mesmo jeito que existe o pastor e existe o evangelista, eu creio que nesse tempo existem profetas, existem apóstolos e existem doutores. Eu pessoalmente creio nisso e defendo isso. Então eu queria que voltasse a tocar nesse ponto, porque eu já fiz a pergunta no chat passado sobre isso, sobre a contemporaneidade do ministério profético e o ministério apostólico. Por que que hoje, principalmente os missionários, são vistos como apóstolos? Naquele tempo havia evangelistas, mas também havia apóstolos, profetas. A Bíblia diz que Timóteo, será que Timóteo, lá em Atos capítulo 15, né? Eu vou ver aqui a minha Bíblia para me ajudar. Desculpa, pessoal, eu vou ler mesmo. No livro de Atos, capítulo 15, eu tenho aqui anotado na minha Bíblia, Atos, capítulo 15, lá no concílio que houve. Atos, capítulo 15, versículo 32. Atos, capítulo 15, versículo 32. Diz assim: Judas e Silas, que eram também profetas. Quer dizer que Judas e Silas exerciam outros ministérios, mas aqui em Atos capítulo 15, versículo 32, diz que Judas e Silas também eram profetas. Eu queria saber, eles eram profetas diferentes do profeta do Antigo Testamento, eram diferentes de João Batista. Então, por que que hoje as pessoas têm dificuldade de crer no ministério profético? E por que, se chamamos alguém de pastor, por que não chamamos de profeta? Ok, então eu queria que me explicasse bem em como identificarmos um verdadeiro apóstolo e um verdadeiro profeta hoje, né? Então, isso são as minhas questões. Muito obrigado. Deus abençoe. Então vamos à resposta aqui ao irmão Walter. A primeira, essa aqui. Graça e paz, irmão Walter. Então vamos lá, a tua questão aqui. O irmão primeiro falou acerca dos dons de curar. Realmente o texto diz dons, no plural. E é provável que seja realmente a diversidade de operação desse dom. Nós não sabemos dizer ao certo porque a Bíblia não diz mais, né? Então, onde a Bíblia se cala, é bom a gente se calar também. Tem uma frase famosa que diz, né? Que onde a Bíblia não tem voz, nós não podemos ter ouvidos, né? Então tem muita gente que eu vejo que faz realmente um monte de questão e viaja nessa questão aí e faz divagações, vai longe, né? Falando acerca dos dons. É provável que seja realmente a diversidade de operação desses dons, né? De repente tem gente que fala, mas um tem o dom de curar câncer, o outro tem dom, não dá para afirmar com certeza, né? O que dá para ver é que são dons, né? Que a pessoa recebe e não é um só, né? Então, como funcionaria esse dom aí também, né? Na questão que o irmão perguntou assim, se eu tenho dom, eu sempre posso curar? É claro que não. Por quê? Porque aí vai depender também da condição do enfermo, vai depender da soberania de Deus. Se Deus não quer curar aquela pessoa, nós vamos obrigar a Deus a curar? O soberano é Ele, não somos nós. E ele dá o dom realmente para a edificação da igreja, para a glória dele. Tudo que ele nos dá é para a glória dele em primeiro lugar, né? Então nem sempre alguma coisa vai glorificá-lo, entendeu? A gente não sabe, Deus enxerga coisas que nós não conseguimos enxergar, né? E outra coisa, o fato de alguém não ter o dom de cura não significa que ele não deva orar por enfermos, tá? Eu não tenho dom de cura. Vai lá e ora, porque a Bíblia também diz que a oração da fé curará o enfermo, tá? Então,
são questões diferentes aí também. Quem não tem o dom de cura tem que orar também, porque Deus também ouve, Deus ouve as orações. Voltando àquela questão dos dons ministeriais de Efésios capítulo 4, versículo 11, presta bem atenção na resposta que eu dei, que eu não neguei realmente o dom de apóstolo. A única coisa que eu disse, e isso eu afirmo, é que esses que se chamam apóstolos hoje, eles não estão na função de apóstolo, eles se autodenominam e eles usam o título de apóstolo para hierarquizar, coisa que não se vê na Bíblia, entendeu? Mas que existe o dom de apóstolo no missionário, existe. Aí o irmão até questionou, mas tinha evangelista, tinha missionário. Primeiro, o sentido da palavra, apóstolo é enviado. Apóstolo realmente são os enviados de Deus, que ele envia realmente para o campo missionário, né? Isso é algo bem claro na etimologia, né? É um sentido geral. Tem um segundo sentido geral que todos nós somos apóstolos, ou seja, todos nós somos enviados de Deus. Então, se é para ser chamado de apóstolo, todo mundo, em algum sentido, seria chamado de apóstolo, com certeza, né? Então, não é algo para se hierarquizar. E com relação a profeta, também existe. O dom de profeta existe. E o irmão mesmo já frisou bem. Ele é diferente do dom de profetas do Antigo Testamento, né? O qual vigorou até João Batista, mas João Batista não foi o último foi o próprio Jesus Cristo, né? O último a exercer este ministério profético do Antigo Testamento. E é diferente também do dom de profecias, lá de 1 Coríntios capítulo 12. Então, se você quer ter realmente uma informação um pouco melhor, a aula que eu disponibilizei, o PDF, né, baixa e lê um apêndice que tem lá do pastor Ezequias Soares, que ele está explicando com um pouquinho mais de amplitude. Não dá realmente para eu... Se eu for explicar realmente, e entrar em texto bíblico, entrar em análise de texto, entrar em questão para falar só de apóstolo, eu garanto para você que eu falo 2 horas sem parar. E eu provo de várias formas ali a questão da diferença entre o sentido restrito do termo apóstolo, que era aplicado àqueles 12, mais aqueles 500 que viram Jesus Cristo, que tiveram uma função, e Paulo fala, se não me engano, em Efésios capítulo 2, versículo 20, ele vai falar exatamente qual era a função dos apóstolos, que era lançar o fundamento da igreja. Então, ó, com outros textos que a gente acaba vendo, se a pessoa quer ser apóstolo no mesmo sentido dos apóstolos lá do Novo Testamento, ele vai estar querendo lançar um novo fundamento que já foi lançado, entendeu? É como se ele fosse lançar um outro fundamento. E o próprio Paulo, por isso que a gente não pode pegar um texto isolado como Efésios 4:11, que o próprio Paulo se intitula como o último apóstolo, porque tem claramente uma condição muito clara em mais de um texto bíblico, que é aquela questão de ser testemunha de Jesus Cristo ressurreto para ser apóstolo no sentido daqueles apóstolos. Tem um outro testemunho muito forte, que é o histórico, né, que as pessoas, aqueles que receberam o ensinamento dos apóstolos, diretamente dos apóstolos, os primeiros cristãos, depois que os apóstolos morreram, eles não quiseram fazer a sucessão apostólica, porque não tinha uma ordem, e a própria Bíblia não dá esta ordem. A Bíblia não fala para você, se você deseja o apostolado, excelente coisa almeja. Não, ela fala do episcopado, do pastorado, entendeu? Então tem vários pontos, é o que eu falei, não dá realmente, eu não vou me estender aqui, mas eu não vou realmente discutir esse ponto, porque demoraria muito, e não é o sentido do nosso chat aqui. Agora sim, aí alguém perguntaria, então os irmãos dessas igrejas, desses apóstolos não são irmãos? Claro que são. Esses apóstolos aí que se auto-intitulam não são pastores? É claro que são pastores. Só que muitos estão com heresia, né? E a gente não vai concordar com o que não é correto, ok? Mas pode ter gente séria neste meio também, né? Eu ainda não conheci nenhum 100% sério, porque as igrejas que eu vejo tem modismo, tem um monte de coisa. Eu não vi ainda um, eu não conheço, sinceramente. Já até tentaram me apresentar, mas aí a hora que falaram as coisas que ele estava ensinando, que eu falei, olha, não é o primeiro ainda que eu vejo, né? Mas pode ser que tenha. Às vezes pode ter até pessoa com o coração sincero ali, usando o título, né? E pastoreando bem uma igreja, né? Então nós não podemos julgar também nesse sentido, né?
Mas é aquela questão, inclusive, do neopentecostalismo, né? A gente não pode dizer que todo neopentecostal é herético ou é considerado como seita, como no caso da Universal do Reino de Deus, né? Por quê? Porque tem variações, né? Tem uns que vão para o extremo do neopentecostalismo a ponto de cair em heresia, e tem outros que são mais leves, que tá uma mistura ali, e tem muita coisa séria, ensina muita coisa boa ali também, tem a palavra de Deus, Jesus está salvando, né? Então é isto, né? Que Deus abençoe, irmão Walter. Eu vou ouvir a sua segunda pergunta agora. Antes de ouvir a segunda pergunta do irmão Walter, me ocorreu uma coisa aqui, que alguns estudiosos eles diferem logicamente o apóstolo do evangelista, né, no sentido do assim que o apóstolo realmente ele vai para fundar a igreja. Às vezes o evangelista ele ia e preparava aquele povo ali, mas o apóstolo ia para realmente fundar. Então o apóstolo ele também é um plantador de igreja, realmente é um missionário. O missionário é que vai plantar igreja onde não tem, tá? Se você estudar o texto bíblico, ver aí. Então, assim, questão da pessoa querer ser chamado ou não ser chamado, a questão é aquilo que eu já expliquei no último chat que nós tivemos, né? Que os dois cargos, ou, aliás, os dois ofícios que exigem ordenação biblicamente, que tem comprovação bíblica para ordenação, é pastor e diácono. Aí a pessoa fala, por que não chama fulano de profeta? Por que não chama? Se você for olhar em Atos 13:1, entre todos aqueles profetas que estavam lá, tinha Paulo e Barnabé, e eles não eram chamados de profeta. Mas você vê que eles tinham o dom ministerial de Efésios 4:11 de profeta também, mas eles não eram chamados, porque não era um ofício da igreja, né? É um dom. Então você sabe que a pessoa é profeta. Muitas vezes a gente tem realmente reconhecido que há profetas no meio da igreja, e às vezes a gente fala, olha, aquele irmão é um profeta. E realmente é. É nesse sentido que o dom ministerial funciona. Só que é dom ministerial, né? Não é algo para você sair hierarquizando, né? Colocando título, né? Mas se tiver também, desde que a pessoa cumpra a função, se a pessoa realmente é profeta e for chamado de profeta, não tem problema. O problema é você chamar alguém de apóstolo e a pessoa não cumprir o que um apóstolo cumpre, né? Que primeiramente o apóstolo é enviado. Às vezes a gente não conhece o sentido, mas vai para qualquer léxico, qualquer dicionário grego que você vai ver que apóstolo é enviado. E o apóstolo realmente é o missionário, é aquele que é enviado. Então, se a pessoa quer se chamar de apóstolo, vá para o campo missionário. Amém? Então vamos para a segunda pergunta do irmão Walter aqui. Irmão Paulo, desculpa, irmão Paulo, os meus amados e queridos colegas, lembrei-me agora de mais uma questão. Desculpa-me, mas irmão Paulo, anota só bem as minhas perguntas e responda todas, por favor. Agradeceria. Esta tem a ver com o fruto do Espírito. A Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, o seu versículo 22 e 23, eu vou ler, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A minha questão é, a Bíblia está falando, mas o fruto do Espírito é. Nós temos dito hoje, muita gente a falar os frutos do Espírito Santo. A Bíblia não fala, a Bíblia fala o fruto do Espírito. Mas qual é o fruto? Porque quando nós vemos que ele diz que o fruto do Espírito está no singular, mas nós vemos vários, vemos amor, alegria, vemos paz. Então, queria que pudesse explicar por que a Bíblia fala que o fruto do Espírito é, mas quando vem para mencionar, menciona vários. Então, a minha pergunta é, qual realmente é esse fruto do Espírito? São vários frutos? É simplesmente um fruto? Então, é uma confusão que às vezes faz, pelo menos em mim. E qual é realmente a interpretação desse texto? São vários frutos do Espírito? Se é simplesmente um fruto, qual? A Bíblia também não fala que, não diz mais um fruto do Espírito, mas diz o fruto do Espírito é. Então, eu queria saber o que realmente acontece. Porque quando nas obras da carne fala as obras, mas no fruto não fala os frutos, mas o fruto. Então eu queria que pudessem
explicar também quanto a essa questão do fruto do Espírito. Então eu vou repetir as minhas perguntas para poder dar. Eu fiz algumas perguntas. A primeira pergunta que eu fiz foi acerca do dom de cura, se ele opera segundo a vontade de Deus. Bem, amados, eu vou parar aqui, porque aqui ele só está repetindo as perguntas, né, que é acerca do dom de curas lá que ele fez, que foi a primeira, né? Depois a segunda eu já não lembro, mas foram respondidas realmente aí já. Então eu vou lá para a resposta. Vamos lá. Irmão Walter 2 está aqui. Bem, irmão Walter, com relação ao fruto, a gente tem que ser realmente fiel ao texto bíblico, né? Então, é algo que aqui nós temos bons ensinamentos, graças a Deus, em várias igrejas acerca do fruto do Espírito, e é um fruto mônuplo, ou seja, é um único fruto, composto em 9 virtudes. Então, se o irmão, eu acho que o irmão não assistiu ainda a aula, o irmão assiste lá a aula direitinho, que eu faço uma ilustração, inclusive, de um fruto com 9 gomos. É como se fosse realmente um fruto com 9 gomos. Então, você desenvolve um único fruto. Ou seja, você já tem que desenvolver as 9 virtudes do fruto do Espírito, que são aquelas que são listadas no texto. Claro, você poderá desenvolver uma mais que a outra, mas você tem que procurar realmente desenvolver todas, né? E a gente percebe, assim, pelo estudo contextual de cada uma dessas virtudes, que aí você vai partir para... Você vai pegar longanimidade, aí você vai pegar todos os textos bíblicos acerca de longanimidade, né? Mansidão, né? Fé, que ali no caso é confiança, né? E você vai... O amor, né? O autocontrole, que é o domínio próprio. Primeiro, você vai entender que o Senhor Jesus expressou todas essas virtudes, né? Segundo, você vai entender ali também que você pode realmente precisar de uma delas em determinada, mais do que outras em uma determinada situação. Você está sendo provocado, você vai precisar de pelo menos ali utilizar o autocontrole, o domínio próprio, que é a temperança, né? E a mansidão, né? Você está em outra situação ali, por exemplo, vendo alguém necessitado, você vai precisar utilizar mais a benignidade e a bondade do que outras virtudes, e o amor também, né? Então, é um único fruto, tá? O fruto do Espírito não são frutos do Espírito, é um fruto. Agora, as obras da carne são várias mesmo, né? A gente vê que são várias, e o resultado delas a gente vê que no final que é não herdará o reino de Deus, ou seja, não será salvo, né? E aqueles que praticam o fruto do Espírito, ou que desenvolvem o fruto do Espírito, que é algo que você faz em consonância com o Espírito Santo, esses aí, né, eles herdarão o reino de Deus, né? Eles serão salvos. É prática constante, né? Não que a salvação seja por obra, não é isso que o texto está dizendo, tá? Mas ele está dizendo ali que realmente, quando você vai lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz que nós fomos salvos realmente para as boas obras que Deus preparou de antemão para nós, realmente essas boas obras remetem ao fruto do Espírito, né? Então, a pessoa não pratica boas obras para ser salvo, né? Mas a pessoa pratica a boa obra porque já é salvo, amém? Então, guarda aí no coração, é um único fruto e assista a aula lá que o irmão vai ver que realmente tem uma explicação um pouco mais ampla ali na aula do fruto do Espírito, tá? Assiste com bastante atenção ali que eu explico direitinho ali, amém? Que Deus abençoe. Bem, irmão Walter, a aula é a aula número 10, tá? Que fala do fruto do Espírito. Então vamos ver aqui a pergunta do irmão Dario. Graça e paz. Professor Paulo, tudo bem? Eu procurarei ser breve, né? Porque meu tempo hoje está limitado. Pastor, em relação ao desabafo do pastor César, né? Eu também fiz os meus comentários. E eu não vi base bíblica, né? E a pessoa sendo usada pelo Espírito Santo de Deus dialogar com o diabo, ao estar expulsando, né,
o diabo de uma pessoa, né? Que nem nós vemos na televisão. Eu não vejo base bíblica para isso. E agora eu te pergunto, ao meu ponto de vista, é errado, porque nós temos que orar expulsando o demônio com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Mas há algum lugar na Bíblia em que a pessoa faz diálogo com uma pessoa que está possessa, que fala de onde você veio, o que você vai fazer? Há base bíblica para isso? Eu não vejo, mas eu gostaria de saber, né, realmente a fundo se há base bíblica, porque para mim isso é show, para mim isso é um espetáculo, isso aí para mim é para conseguir multidão e o eu da pessoa aparecer, enganando as pessoas mais humildes. Então eu creio que o próprio Jesus, quando expulsou os demônios, ele jamais ficou conversando. Então, eu acho que isso tudo que é passado na televisão não procede. Só queria saber se procede ou não, para ver se eu estou certo em minha ideia. Fique na paz. Realmente não procede, irmão Dario. Vamos lá ver aqui a resposta. Deixa eu achar aqui esta aqui. Vamos lá. Graça e paz, irmão Dario, tudo bem? Bem, meu querido, realmente não há base bíblica para conversarmos com o demônio. Aí entra novamente naquela questão de regra e exceção, né? Qual é a regra? Jesus Cristo mandou conversar com os demônios? Claro que não. A ordem que ele nos deu é para expulsar. E expulsar é você realmente tocar, falar no nome, chegar na autoridade do nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, e expulsar, porque pelo nome dele o demônio sai, não tem a questão, né? Você não vai na autoridade do seu nome, do teu nome, você vai na autoridade do nome dele, né? E isso que a gente vê hoje é uma linha exacerbada de batalha espiritual, né? Que as pessoas querem fundamentar doutrinas em cima das palavras de demônios, né? E o que acontece? Há uma exceção, mas a exceção não é para nós, foi uma exceção de Jesus, né? Quando o endemoniado gadareno, né, pediu permissão para ele, né? Ele conversou, primeiro falou lá para ele não atormentar, né, que não era chegado o tempo, e depois eles pediram permissão. Jesus perguntou o nome, eles falaram que era Legião, né? E eles pediram permissão para entrar nos porcos e Jesus permitiu. Isso foi uma exceção, e foi Jesus que fez. Mas a ordem dele para nós não é para conversar, é para expulsar. Pode pegar todos os textos bíblicos e o irmão vai ver. Aí chega naquela questão, né? O que acontece? Hoje estão dando muito ouvido a doutrinas de demônios. E tudo que essa turma diz realmente aí, se você for lá para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, você vai ver que é doutrina de demônios, né? Porque Paulo diz ali, né, que alguns apostatarão da fé por darem ouvido a doutrinas de demônios, né? E a espíritos enganadores. Aí, espíritos enganadores. Então, as pessoas estão dando ouvido claramente, aí você vê o que é de Deus e o que não é. É o texto bíblico que está falando, que alguns apostatarão da fé por dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Lê lá 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Aí você vai ver que realmente o que acontece? As pessoas estão ali, não querem mais ouvir o evangelho, né? Elas querem ouvir mestre segundo a própria concupiscência, ou seja, fale aquilo que elas querem ouvir, prosperidade, bênção e não sei o que, mas não confronta o pecado, né? As pessoas querem ouvir pessoas aí que falem de fábulas, né, coisas ilusórias, mas não querem ouvir a verdade, né? Porque a verdade dói, a verdade confronta. Então, o que acontece? O diabo é pai da mentira. Se o diabo é pai da mentira, e se a própria Bíblia nos alerta que alguns iriam apostatar, e a gente vê que tem muita gente apostatado mesmo, né? Por dar ouvido a doutrinas de demônio, a gente vai ouvir demônios? Você vai entrevistar demônios? Você vai acreditar no que o demônio está dizendo ali? Então, daí você vê que tem muita coisa aí no pentecostalismo que não é igreja, que é seita. Tá? É seita.
Aquela igreja que eu falei, universal do reino de Deus, eu falo sem nenhum medo aqui, é seita. Segundo a palavra de Deus, é seita e isso é comprovado e mais do que comprovado biblicamente. Este é um dos textos que mostra que o que eles ensinam é doutrina de demônios, ainda porque dão ouvidos a demônio, entrevistam demônio e as pessoas ficam ouvindo. E nem sempre é demônio também, porque já foi mais do que comprovado várias vezes pessoas que são pagas por esses hipócritas, falsos profetas, falsos pastores, né? Tem gente que é pago realmente para falar, né? Então, a gente percebe aí que é um problema, né? Então, se Satanás é o pai da mentira, não deve ser dado ouvido a ele. Porque o que ele vai falar ali, se for ele que está falando, se for os demônios dele que está falando, não dá para acreditar, né? A nossa base e a nossa regra de fé sempre foi a Bíblia, não são demônios. Então, esse tipo de coisa, eu sinceramente não tenho estômago para ficar assistindo. Eu me revolto realmente, porque a gente quando tem um certo conhecimento da palavra, tá? Não é do contexto, mas da palavra, né? A gente não aceita isso aí, né? Então, realmente, não dá para chamar isso de igreja, né? Então, que Deus abençoe. Boa pergunta. Bem, meus queridos, vamos agora à última pergunta aqui, que foi a pergunta do irmão Anderson. Vamos lá. Olá, boa noite, professor Paulo, boa noite, colegas de curso. Professor, eu gostaria de saber, com relação aos dons do Espírito Santo, se é possível a pessoa possuir os dons do Espírito sem ainda ter sido batizada no Espírito Santo, sem ainda estar cheia do Espírito Santo, tendo em vista que nós aprendemos que são coisas diferentes, a conversão e o batismo no Espírito Santo. Ok, muito obrigado, boa noite a todos. Então vamos lá, a resposta dada aqui ao irmão Anderson, esta aqui. Boa noite, irmão Anderson, graça e paz. Boa pergunta também a tua, viu? Porque é uma pergunta bastante contextualizada, né? O que acontece, né? Você pega o pentecostalismo clássico, a Assembleia de Deus, né? Brasil para Cristo, Igreja do Evangelho Quadrangular, que são igrejas sérias, né? Eu posso falar pela Assembleia de Deus, né? Na Assembleia de Deus, acredita-se que as pessoas não têm o dom sem o batismo com o Espírito Santo, o que eu discordo. Por que eu discordo? Porque não há uma única passagem na Bíblia que diga que a pessoa tem que ser batizada com o Espírito Santo para ter os dons. São coisas diferentes. Por quê? Porque independentemente de ser ou não ser batizado com o Espírito Santo, todo crente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo opera em todo crente. O Espírito Santo fala pela boca de todo crente, né? O revestimento de poder do batismo com o Espírito Santo é como se diz assim, uma dose a mais de poder para você cumprir o ID, né? São coisas diferentes. Então, nas igrejas batistas renovadas, batistas nacionais, né, por exemplo, não se vincula a isto. A gente crê assim realmente que são coisas diferentes. Numa Assembleia de Deus, por exemplo, não se ordena um pastor, né, se ele não for batizado com o Espírito Santo, o que é totalmente errado na minha visão, assim, totalmente fora da Bíblia, né? E nas igrejas batistas se ordena, independentemente, porque são coisas diferentes, tá? Então, são dons diferentes. Então, não tem realmente texto bíblico que vincule uma coisa à outra, né? Isso aí foi uma má interpretação que acabaram usando, e tudo que entra, as pessoas têm depois dificuldade, vira tradição, né? E as pessoas acabam tendo dificuldade para mudar ou para corrigir, né? Mas alguns acabam tendo coragem para corrigir, e quando você corrige algo dentro da igreja, segundo as Sagradas Escrituras, Deus abençoa e abençoa muito, né? Então, mas a pergunta realmente foi boa e bastante propícia. Que Deus abençoe e fique na paz, uma boa noite. Então, meus queridos, boa noite. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso chat tira dúvidas aqui da matéria de pneumatologia via WhatsApp está encerrado agora, ok? Então fiquem na paz, aguardem aí eu postar e que Deus os abençoe. Um abraço.